Das passagens mais conhecidas da Bíblia, Lucas 15, por favor. Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 11. Amém? Começamos no domingo passado a esclarecer, através da Escritura, uma das mais preciosas e belas, e também poderosas, revelações que existem na palavra de Deus. E é interessante que lá no domingo passado eu falei, vou falar um pouquinho de novo. Tudo que você tem ouvido nesses dias e vai ouvir ainda mais profundamente, preste atenção. Elas não são literalmente coisas novas. Ao contrário, elas já são coisas muito antigas. Mas talvez ela seja nova para você. Então, para que você tenha uma melhor compreensão do que nós vamos falar hoje aqui em nome de Jesus, vai lá no nosso site igrejapetra.com.br e assiste a mensagem da semana passada, domingo, onde nós estávamos falando sobre fundamentos da paternidade. E quero usar a parábola, chamada parábola do filho pródigo, para nós nos aprofundarmos mais nessa questão da paternidade. Mas antes ainda, como falei domingo passado, falo novamente, o apóstolo Paulo diz assim, não me canso de dizer as mesmas coisas. Se é segurança para mim, também é segurança para vocês. O que é que a Petra está buscando com isto? Que agora as pessoas têm uma nova, preste atenção, que agora as pessoas têm uma nova nomenclatura na igreja, que as pessoas agora têm um novo título ou algo assim na igreja. Não. O que é que nós estamos buscando na paternidade espiritual? Nós estamos buscando os fundamentos e os princípios espirituais que estão dentro disso. Ou seja, nós não temos nenhum interesse que alguém agora na igreja, a partir dessa revelação, comece a me chamar de pai, ou algum outro líder chamar de pai. Não é isso que nós estamos buscando e nem impondo coisa parecida com essa, sequer parecida. Mas os princípios de pai e filho, quantos estão entendendo, irmãos? Respeito, amor, o pai que entesoura, o pai que cuida, o pai que protege, o pai que direciona, o filho que respeita, o filho que obedece, o filho que vai sendo direcionado pelo pai. É atrás dessas coisas que nós estamos, amém, irmãos? Quantos podem entender isso? E não de nomenclatura, agora vai colocar mais uma coisa nova. Não, não é isso. Mas que se estabeleçam as coisas espiritualmente. Então vamos lá, parábola muito conhecida. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, me dá parte da herança que é minha. E ele repartiu entre os 2. Passando não muitos dias, o filho mais moço juntou tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá gastou tudo o que tinha, vivendo sem limites. Depois de ter consumido tudo, veio sobre aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se juntou a um dos cidadãos daquela terra. E este homem mandou para os seus campos a guardar os porcos. E ali ele desejava se fartar das bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Eu me levantarei e irei ter com o meu pai, e direi para ele: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, ele foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe,
quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham nele um anel no seu dedo e uma sandália nos seus pés. Tragam também e matem um novilho cevado, para que nós comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Então, o filho mais velho, que estava no campo em trabalho, quando voltou, aproximou-se da casa e ouviu música, dança e festa. Chamou um dos seus criados e perguntou: o que é que está acontecendo? Então ele disse: o seu irmão voltou, e o seu pai mandou matar um novilho cevado, porque ele voltou com saúde. Então ele se indignou e não queria mais entrar em casa. O pai, porém, saiu de casa à sua procura e procurava conciliá-lo à sua casa e ao seu irmão. Mas ele respondeu ao seu pai: tantos anos eu te sirvo, sem jamais te desobedecer. Nunca transgredi uma ordem tua, e você nunca me deu um cabrito sequer, para eu me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os bens com as prostitutas e meretrizes, você manda ele entrar em casa e faz uma festa para ele? Então o pai respondeu: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é seu. Entretanto, era preciso que nós nos alegrássemos muito, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Essa é uma passagem das mais conhecidas, chamada parábola do filho pródigo. A palavra pródigo quer dizer gastador, esbanjador. Mas eu quero não falar da literalidade dessa passagem, que fala sobre os judeus e fariseus e os pecadores, mas eu quero tirar dela os princípios espirituais de paternidade. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Então vamos lá. Vamos falar então, como você já ouviu muitas vezes, desse primeiro filho. Porque o que nós temos aqui nesse cenário é o seguinte: nós temos um pai e temos dois filhos. Amém? Diga comigo: um pai. Diga: um pai e dois filhos. Temos uma família aqui. Um dos filhos chega para o pai e fala a seguinte coisa: pai, eu quero que o Senhor me dê agora a herança que eu receberia de ti um dia. Porque herança, você sabe, só se recebe na morte do pai e da mãe. Enquanto os pais estão vivos, você não recebe herança. É preciso que os pais morressem. Mas esse filho não, esse filho chega e ele fala para o pai: pai, me dá o que é meu, reparte agora tudo isso. Só que tem uma coisa muito importante aqui, que está dentro da questão da cultura judaica. Ele era o filho mais moço. O filho mais moço não recebia herança como o filho mais velho. O filho mais velho recebia 2 vezes mais a herança do filho mais novo. Por quê? Porque a bênção da primogenitura estava sobre ele. A bênção do primeiro filho estava sobre ele. Então ele recebia mais. Mas o filho mais moço, ele chega e fala para o pai: pai, é o seguinte, me dá a minha parte aí. Me dá a minha parte que eu quero ir embora. Eu não quero mais ficar na sua casa, eu não quero mais ficar aqui. Isso que fala nossos corações, irmãos. Existia uma família ali, existia aquilo que Deus determinou, existia aquilo que Deus abençoou, mas pela vontade de um filho, ele chega para o pai e fala assim: olha, me dá o que é meu, e o pai dá a ele o que é dele. Isso aqui fala de um dos princípios de paternidade que nós tratamos na semana passada. O bom pai entesoura para o filho. O bom pai constrói coisas para dar para o seu filho. Esse é o primeiro apontamento.
esse pai aqui, esse padrão de paternidade, ele estava correto. Porque quando o filho pediu, ele tinha para dar. Então, para todos aqueles que serão pais espirituais, numa célula, na igreja ou em qualquer lugar, o pai tem que ter para dar. O filho chegou e pediu, e depois ele abandona a casa do pai. Ele sai fora. Ele não considera. Ele não quer mais considerar o pai. Aqui tem uma coisa muito interessante. O que é que levaria um filho a sair debaixo do seu pai? O que é que levaria um filho, embora tivesse tudo? Porque esses meninos, esses jovens, eles não passavam fome, eles não eram moradores de rua, não. O pai dava tudo a eles viviam muito bem. Mas houve uma inquietação no coração desse filho, mais moço, e ele chegou para o pai e falou assim: deve haver alguma coisa melhor que você em algum lugar aí fora. Essa é a questão. Então me dá a minha grana, porque eu quero rodar o mundo, eu quero ver se existe alguma coisa melhor do que a paternidade do meu pai. Eu quero ver se aí no mundo, se algum lugar existe alguma coisa melhor que você. Eu não quero mais ficar debaixo da sua tutela, da sua autoridade, da sua bênção, da sua provisão, do seu carinho, da minha casa, dos meus servos e até do meu irmão. Eu quero ir embora. Uma das coisas que nós falamos a respeito de paternidade espiritual na semana passada, que muitas pessoas querem ter pais espirituais, mas eles não são filhos, como a Bíblia diz que tem que ser filho. E esse cara aqui, ele fez isso. Ele não considerou mais aquele homem que até então sempre o abençoou. Não se fala aqui qual era a idade desse jovem, mas o fato é que ele chegou uma hora e falou assim: olha, eu estou desconsiderando tudo que você fez por mim, desde o dia do meu nascimento, eu quero ir embora. Ali, irmão, ele já saiu debaixo de maldição. Aqui nessa igreja aqui, ninguém amaldiçoa ninguém. As pessoas estão livres para entrar por aquelas portas e congregar aqui, e da mesma maneira que elas vieram livres para congregar aqui, todos que estão aqui, a qualquer momento, você é livre, as portas estão abertas para entrar e para sair. Nenhum pastor, nenhum líder, ninguém vai amaldiçoar você, ninguém. E se houver alguma coisa sequer parecida com essa, por favor, me comunique imediatamente. Porque se alguém fez isso com você aqui, ele não é digno de ser seu líder e não é digno de congregar aqui para ser líder de ninguém. Porque a palavra de Deus diz assim: abençoai, não amaldiçoe. Quantos estão entendendo, irmãos? Mas existe maldição que não é por palavra proferida, é por atitude tomada. Ah, então tudo bem, eu vou entrar e sair daqui como se isso aqui fosse uma rodoviária, e eu vou tratar todo mundo como se não fosse nada, porque ninguém vai abrir a boca para me amaldiçoar. Se você sair dessa igreja, você vai ver o que vai acontecer. Não, não mesmo. Mas a sua própria atitude de não considerar os seus pais, líderes, e as pessoas que te abençoaram todo esse tempo, atrai sobre você através da sua própria atitude. Então, irmãos, não é preciso que alguém abra a boca para amaldiçoar você, para que você esteja. Inclusive a palavra de Deus, no Números 23, diz assim, que não há maldição. A maldição sem causa não encontra pouso. Então, ainda que alguém, um líder, alguma pessoa te amaldiçoe, aquela palavra não tem poder, porque maldição sem causa não encontra pouso, ela não desce, ela não se estabelece. Mas existe uma recíproca verdadeira. A maldição que tem causa, se ela encontrar o pouso, ela vai pousar e ela vai fazer estrago. É como uma mãe e um pai, temos várias mães e pais aqui,
que por mais que tenha um filho, talvez numa idade de 18, eu estou dando exemplos, estou falando por exemplos, e aí aquele menino ou aquela menina está numa idade muito complicada, e ele se torna um rebelde contra os seus pais, ele começa a dar muito trabalho na casa do pai e da mãe, e ele começa a sair por aí e fazer tudo errado. Pai e mãe não amaldiçoam o filho está na droga, velho, o filho está na cadeia, mas mãe e pai não amaldiçoam o filho. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porém, as atitudes do filho o amaldiçoam. Quantos estão entendendo? Isso é uma verdade. Por quê? Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então essa é uma realidade. Então o pai não amaldiçoou o filho, porque quem está numa paternidade espiritual saudável jamais amaldiçoa o filho. Jamais. Jamais tenta prender. Isso aqui é muito, irmão, isso aqui é muito emblemático. A verdadeira paternidade espiritual não prende ninguém a si. Esse pai podia falar assim: não, o que? Vou te dar herança o quê? Vou te dar nada, rapaz, está doido? Volta lá para sua cama, não vou te dar nada. É estranho que o pai não o detém. O pai não força a ficar. O pai não faz a ele uma ameaça. O pai não joga coisa na cara dele. O pai não tenta buscar uma gratidão que gera prisão. E deixa eu te falar uma coisa: toda gratidão que gera prisão nunca foi gratidão. Se você é grato a uma pessoa que te ajudou, que te fez algum bem, seja eternamente grato a ela. Mas gratidão que gera prisão não é coisa boa. Quantos estão entendendo, irmãos? Você pode ser grato a esse ministério, você pode ser grato a mim, grato ao Hélito, grato ao Marcelo, grato ao Denis, grato ao Caio. Você pode ser grato porque as pessoas te fizeram benefícios, glória a Deus por isso, isso é maravilhoso. Só que nenhum tipo de gratidão que você tenha comigo pode fazer você ficar preso a mim, de maneira que você não viva, por exemplo, aquilo que Deus tem na sua vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Você é livre, sempre será, aqui nesse lugar. Mas há homens que, sendo livres, se fizeram prisioneiros. Quando é que uma pessoa livre se faz prisioneiro? Quando ele escolhe errado. A escolha vai prendê-lo. Vocês estão entendendo, irmãos? A paternidade espiritual verdadeira, ela não trava ninguém, ela não finda as coisas em si mesmo. Então aquele filho não considerou o pai, e ele quis sair, o pai falou: tudo bem, toma o que é seu, é seu direito, toma. E aquele cara sai dali. E ele sai dali da onde? Onde é esse dali? Ele sai debaixo da paternidade, ele sai debaixo da sua casa, ele sai da sua família espiritual. Quantos estão entendendo, irmãos? Mais uma vez eu quero frisar que eu estou tirando isso daqui da literalidade da palavra, que fala sobre fariseus e pecadores, e trazendo os princípios que estão aqui para a realidade da paternidade espiritual, amém? Segunda vez já estou falando isso aí. E aí o que acontece? O que acontece fora da paternidade espiritual verdadeira? A pessoa começa a se destruir, irmãos. Esse jovem aqui, ele sai de casa com o bolso cheio de dinheiro, e a Bíblia diz aqui no texto, você leu, que ele sai para gastar com orgia, com bebedeira, com todo tipo de prazer humano, até não aguentar mais. Quantos estão entendendo isso aí? Isso traz para nós uma revelação muito poderosa. Quando alguém sai debaixo da sua paternidade, sabendo que um dos efeitos e uma das tarefas de um pai verdadeiro, ou de um pai espiritual, é estabelecer ordem e estabelecer limites, porque ordem e limites são duas coisas que Deus fez para nos abençoar, amém, irmãos? Os limites de Deus não são para ser um estraga-prazeres da sua vida. Quando você lê os 10 mandamentos, por exemplo, não são 10 maneiras de Deus chatear você porque você queria a mulher do outro e não pode.
que você queria de roubar o carro do outro e não pode, que você queria cobiçar o que é do outro e não pode. Puxa, que Deus que estraga todos os meus prazeres. Não, os limites de Deus são para nossa proteção. Os limites de Deus foram colocados porque Ele é Pai, e todo pai verdadeiro precisa impor limites. Meu filho, até aqui você vem. Deus impôs limite até a criação. Nós já lemos na época que nós fizemos aqui a série sobre Jó, dos versículos mais fantásticos, quando Deus começa a falar com Jó, Deus como Pai e Criador de tudo. Deus chega diante do mar, do oceano, e diz para o oceano: até aqui virá o orgulho das tuas ondas. Nem a espuma das ondas vão passar desse limite aqui, ó. O verdadeiro pai, a verdadeira paternidade, seja física, geracional ou espiritual, ela precisa dizer para o filho até onde ele pode ir. Quando esse cara saiu da casa dele, o que aconteceu? Eu não tenho mais ninguém sobre mim. Já que eu não tenho ninguém sobre mim, eu vou abrir. E ele começa a gastar tudo que ele tem nesses tipos de prazeres humanos e destruidores. Ele se arrebentou todo. Por quê? Porque já não tinha um pai sobre ele. Já não tinha alguém. Meu filho, o que você está fazendo? Meu filho, aonde que você foi? Por que você está tudo sujo? Que olho vermelho é esse aí? Que cheiro de bebida? Sabe essas coisas que o pai deve fazer? Meu filho, o que você está assistindo? O que você está vendo? O que você tem se alimentado espiritualmente? Quando a gente sai debaixo da paternidade espiritual, nós não temos ninguém a quem prestar contas. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: não importa a sua idade, sua estatura, quanto dinheiro você tem, nem sua classe social. Uma das coisas mais maravilhosas, protetoras e direcionadoras que Deus colocou na palavra de Deus em nossas vidas é ter alguém para você prestar conta. Deixa eu falar para você como tem sido a minha vida. Deixa eu falar com você como é que eu tenho pensado, como é que é o meu coração e o que eu fiz essa semana. Quanto está entendendo? Isso aqui é poderoso, muito forte isso aqui. Esse cara não tinha mais ninguém, saiu de casa, não tinha mais ninguém. Foi bater lata, e ele bateu mesmo. Em pouco tempo já não tinha mais nada. Nada ele tinha mais. Uma outra coisa, ele saiu de casa com o bolso cheio de grana. Rapidamente, aquelas diversões, prazeres de uma vida sem limites, uma vida sem pai, fez com que todas as finanças dele se consumissem. Uma das coisas que os verdadeiros pais fazem é ensinar os seus filhos o valor do dinheiro e como é que ele deve gastar o dinheiro ou segurar o dinheiro. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Isso é a função do pai. É o pai que tem que mostrar limites. Meu filho, nós não vamos comprar isso. E eu quero dizer também a todos os pais: nunca, jamais tenha vergonha de dizer aos seus filhos que você não quer ou você não tem condição de comprar certo aparelho que ele quer, ou certa coisa que ele quer. Quantos estão entendendo? Isso aí faz um bem gigantesco para os filhos, porque eles estão tendo noção da vida como ela é. Porque por mais que você crie o seu filho dando a ele tudo o que ele quer, um dia você já não estará mais, e ele vai pedir para quem? Vai viver frustrado, vai viver lendo a revista Caras. Ai, como eu queria estar nessa ilha. Ai, como eu queria andar de lancha. Ai, como eu queria ser ator, rico. A vida financeira desse jovem foi destruída em fração de segundos. Por quê? Uma vida sem limites, ela consome tudo que você tem rapidamente. Repetindo, uma vida que não tem regras e nem limites, ela consome tudo que você tem rapidamente. É como jogar um palito de fósforo aceso num rastilho de pólvora. Ele faz assim, queimou, acabou.
É isso que aconteceu com esse jovem. Não havia a inteligência do pai, não havia os conselhos de homem experiente, que já viveu uma vida toda, construiu um patrimônio, que é o caso aqui, e tinha herança para dar para 2 filhos. Isso significa o quê? Um pai que tem herança para dar para 2 filhos, significa pelo menos que a vida daquele pai, ele passou trabalhando, construindo e, como diz a Bíblia, entesourando, guardando para os seus filhos. Como vocês estão entendendo? Então esse pai, com certeza, poderia ensinar os seus filhos como gastar dinheiro, em que aplicar o seu dinheiro. Você vê hoje na juventude, principalmente a juventude brasileira, esse é dado de IBGE e coisa e tal, a cada ano que cresce, a juventude brasileira é uma juventude sem pai, sem mãe. E alguém diz assim, não, mas eu tenho pai e mãe na minha casa. E aí é aquilo que nós falamos na semana passada, não basta ter um pai e uma mãe na sua casa, não basta ter pais espirituais na igreja, você tem que ser filho. Porque o fato de você ter 2 genitores biológicos que te colocaram no mundo dentro da sua casa, pode significar tudo ou pode significar nada. Foi esse jovem aqui, ele tinha o pai, ele falou, não quero mais ter, quero sair, quero viver como se não houvesse amanhã, sem limites, fazendo tudo o que eu quero. O que acontece quando tudo vai embora? Você começa a passar necessidades. Você viu esse filho aqui? Já estava na beirada do chiqueiro, olhando as pessoas dar comida para o porco e querendo comer a comida do porco. Mano, esse cara chegou no chão. No chão. Mas na casa do pai dele ele tinha provisão, não tinha? Quando nós saímos debaixo das realidades da paternidade, seja espiritual ou seja biológica, nós vamos passar fome. No caso aqui eu quero trazer para a questão da fome espiritual. Porque a função do pai, a função de uma paternidade espiritual verdadeira é alimentar espiritualmente os seus filhos. Ensinar o caminho da palavra, ensinar a orar por eles, estar com eles. Eu gosto muito do exemplo da paternidade de Jó. Voltando Jó. A Bíblia diz em Jó capítulo 1, os seus filhos davam festa, os seus filhos curtiam, e estava lá Jó de madrugada sacrificando pelos filhos e orando a Deus pelos filhos, cobrindo os filhos de oração, e ele dizia, quem sabe se o meu filho pecou, quem sabe se o meu filho fez alguma coisa, eu que sou pai já estou diante de Deus como um sacerdote. Toda paternidade espiritual é uma paternidade sacerdotal, toda paternidade espiritual é uma paternidade intercessória, porque todo pai que é pai e mãe que é mãe ora pelos seus filhos, amém? Quantos pais e mães nós temos aqui? Pai e mãe ora pelo filho, senão você está com peça quebrada, e peça séria. Mas ele perdeu toda a provisão, cara. A provisão dele acabou, estava lá querendo comer bolota, comida de porco, alfarroba de porco. Outra coisa que acontece, a hora que ele, porque assim, né, irmão, tem uma frase aqui muito emblemática, que caindo em si, mas antes de ele cair em si, ele tenta um truque, preste atenção aqui, ó. Ele já percebeu a besteira que ele fez, que é viver sem uma paternidade, sem uma casa paterna sobre ele. Ele já percebeu essa besteira, porque ele sai debaixo de um princípio colocado por Deus, não inventado pelo pai dele. E aí o que ele faz? Escuta isso aqui, olha só, verso 15, diz que a partir do momento que ele vê que ele está passando necessidade, ele se junta a um cidadão daquela terra. Antes de ele cair em si, ele tentou criar uma falsa paternidade, ele tentou se juntar a alguém que o ajudaria. Ele tentou, antes de voltar para a casa do pai, vendo que sozinho ninguém vai para frente. Por isso que existe igreja, irmão, para todos nós andarmos juntos.
palavra de Deus diz assim, ó, é melhor serem dois do que, porque se um cair o outro, tendo frio o outro aquece. Aí você aparece querendo ser mais poderoso que a palavra que Deus estabeleceu. Ah, irmão, você é muito orelha mesmo, hein? Ele se agrega a um homem, ele se junta a um homem, ele tenta criar uma paternidade para dar um jeito na vida dele, só que é o seguinte, não é o pai dele, não é o pai que Deus estabeleceu para ele. E aí o que esse homem faz com ele? Bota ele para trabalhar no campo, bota ele para trabalhar no campo, e junto com os cidadãos daquela terra, interessante, daquela terra, não era da terra dele, não era a família dele, era um lugar estranho. Mas ele tenta, tô sem pai, né? Tô sem ninguém, a grana acabou. Vou me juntar com esse homem aí, ele vai cuidar de mim. Irmão, só o pai espiritual, só os pais espirituais que Deus estabeleceu sobre a sua vida vão cuidar de você. Tem muita gente legal ao seu redor. Ontem aqui no PA e também na intercessão sexta-feira, eu abri meu coração um pouco para as pessoas entenderem. Eu amo fazer isso. Eu tenho uma paternidade espiritual definida na minha vida, que Deus me deu através de várias confirmações muito fortes. Pessoas que eu estava sondando há muito tempo já. Enfim, isso aqui está estabelecido e bem estabelecido na minha vida e tem sido uma bênção para mim, muito grande. Mas eu tenho muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas agradáveis, muitos outros pastores, apóstolos, muita gente boa, gente que me dá presente, gente que me honra, gente que me liga toda semana, gente que fala que mesmo, umas pessoas aí. E nessas semanas, principalmente quando aconteceu o problema com o Judá, essas pessoas, né, se preocupam, olha aí como é que você está, vem para cá, não sei o que, vamos te ajudar, você está precisando de dinheiro, você precisa de alguma coisa. E você se sensibiliza, preste atenção, porque aquelas pessoas são de Deus, aquelas pessoas são boas, é maravilhoso, só que não foi o que Deus me disse, e nem o que Deus estabeleceu a mim, sobre a minha paternidade espiritual. Mas eu comecei a perceber que eu estava me afeiçoando a esses irmãos, e aí passou lá no fundo do meu pensamento assim, ó, poxa, você poderia ir para lá, você vai para lá no meio do ano, e aí naquela conversa toda, né, você poderia estabelecer uma nova paternidade espiritual. Deus falou assim, quem falou essa ideia para você? Só porque eles gostam de você, você gosta deles, eles te ajudam e essas coisas todas, é assim que funciona? O que foi que eu falei? Isso remonta à infância de muita gente. Talvez muita gente que está aqui, lá na sua infância, ou talvez até mesmo agora, pensou assim um dia, ó, puxa, eu queria ser filho daquele cara. Ou vendo uma televisão, ou vendo uma família chegar na igreja, assim é tão bonito, né? O pai vem com a esposa, aquela filhos atrás, aquela galera vai chegando, e aí é tão gostoso você ficar vendo, e você muitas vezes vivendo uma orfandade. Aí você pensa lá no fundo, poxa, queria ser filho daquele homem ali, mano. Minha vida seria diferente, não é? Deixa eu te dizer uma coisa, essa família da onde você veio, seja lá como ela for, por mais incrível que pareça, você não nasceu no lugar errado, você nasceu aonde Deus colocou você para nascer, seja o seu pai quem for, sua mãe quem for, porque Jesus nasceu aonde? Num palácio, ele nasceu no Albert Einstein em São Paulo? Não, ele nasceu num coxo de dar comida para cavalo e boi. O rei da glória, o rei de todas as coisas, foi nascer num estábulo de bicho. A questão é, quem pôs ele ali? O acaso? Um descuido dos seus pais? Ou havia sido profetizado na boca dos profetas que Deus o faria nascer ali? Na mais profunda humildade, aquele que é o mais rico de todos. Ah, mas minha família tem muitos problemas. Mesmo? Você acha que você é único?
que você nasceu numa cama de espeto e todo mundo aqui, aqui nós estamos todo mundo legal. Você que está... Conversa com os outros por aí. Você vai ver histórias aí que vai fazer você chorar. Mas então por que eu nasci nesse lugar? Ora, Deus tem várias maneiras de trabalhar com você, irmão. Talvez se você tivesse nascido num berço de ouro como esse garoto, determinada hora da sua vida, você teria desprezado tudo aquilo que Deus te deu como berço de ouro. Essa história aqui, existem milhões de casos de pessoas que nasceram numa família boa, de um pai correto, uma mãe abençoada, uma casa equilibrada, sabe, tudo certinho. Aí chega lá no 45 segundo tempo, ele dá um tiro na cabeça sozinho. Porque se engana quem pensa que pais bons, filhos melhores. Eu te digo, nem sempre. Você e eu como pais, naturais ou espirituais, temos que ser os melhores pais, segundo a palavra de Deus. Mas nem o melhor pai garante que o seu filho seja bom. Olha aqui, sabe quem que é o pai dessa história aqui? Você sabe quem é o pai de Lucas 15? Você sabe quem é? É Deus. E a pergunta que eu faço para a igreja essa noite: existe um pai melhor, mais justo, mais protetor, mais direcionador e que ama mais do que Deus? Responda para mim isso aí. Existe um pai melhor do que Deus? Não. Mas que filhos, hein? Então volta a minha frase. Não basta ter uma paternidade espiritual muito boa, é preciso ser filho. Assim como tem crianças que nasceram num lar totalmente destruído, totalmente maligno, e são hoje pessoas de bem, pessoas honradas, mesmo tendo nascido no meio do lixo. Certo, irmãos? Isso é vida, isso é real. Tentou criar outra paternidade, mas não era o pai que Deus estabeleceu para ele. Existe um pai que Deus estabeleceu para você. Não adianta. Ah, mas ele me faz sofrer. Uma das maiores e melhores escolas para ensinar um ser humano é a escola da dor e do sofrimento. Ah, é? Hebreus diz que Jesus Cristo aprendeu a obedecer através daquilo que ele sofreu. Quem? Jesus Cristo. E aí sim chega o versículo 17, que depois de todas as tentativas e de tudo que isso que ele faz debaixo dessa paternidade ou fora dessa paternidade, a palavra diz que ele caiu em si. O que é cair em si? Ele percebeu que o lugar onde Deus o plantou é na sua família. Ele tinha que voltar para a sua paternidade espiritual, ele tinha que voltar para a sua casa, ele tinha que ir lá resolver essa questão. E ele faz isso. E aqui no meio, irmãos, preste atenção, aqui tem uma coisa poderosa aqui, ó. Ele fala assim, ó: lá na casa dos meus pais, os trabalhadores dele lá têm pão para comer e eu aqui não tenho nada. Eu voltarei para lá e eu vou pedir para o meu pai para que eu seja como um dos seus trabalhadores, não é como um dos seus servos. Existe uma diferença aqui. Os servos trabalhavam para o seu patrão, ponto. Os trabalhadores, enquanto trabalhavam, tinham salário para enriquecer o seu patrão. Do que ele está falando? Eu voltarei para minha casa e vou pedir para o meu pai um emprego para que eu viva como um trabalhador assalariado, para que enquanto eu vou recebendo o salário do meu pai, eu possa devolver para o meu pai o rombo que eu fiz na vida dele. Sabe como é que se chama o nome disso? Restituição. Deixa eu te dizer uma coisa, filhos, e deixa eu dizer uma coisa, pais. Tem muita coisa da nossa vida que é: você me perdoa? Perdoa, dá um abraço aqui e acabou. Mas tem muita coisa que é preciso restituir. É preciso, irmão. Não basta só voltar para casa, vai ter que restituir o pai. Por exemplo, você sai de casa desse jeito aqui, desonrando e não querendo mais a cobertura do seu pai.
você volta para casa do mesmo jeito, não vai dar 2 meses, você vai sair de novo. Você vai ter que restituir respeito, você vai ter que restituir honra, você vai ter que restituir consideração, para que você realmente consiga voltar para casa e ficar ali. Porque senão você passa um tempo, esse é o problema dos seres humanos. Ele dá um pinel, ele dá um PT em alguma coisa, aí ele faz alguma coisa errada, aí ele fica triste, ele fica com remorso, sei o quê, e ele vai lá e pede perdão por irmão, sei o quê, tal, mas ele não restitui. Ele só pede perdão. Irmão, tem que restituir. Tem que devolver. Porque quando eu saí desse lugar, quando eu saí debaixo da paternidade, quando eu saí da casa do meu pai, quando eu briguei com a minha mãe, sei lá o quê, eu tirei muita coisa dela, entre elas a alegria. Quem é pai e mãe aqui sabe, né? Como é duro você ver um filho seu te encarando assim, ó. Eu tenho certeza no meu coração, que eu também sou pai, que eu preferia dar todo o dinheiro que eu tenho para o meu filho ou para minha filha, do que ver eles tirando de mim aquilo que eu mais tenho de precioso, que é estar na figura de pai. Como é que eles fazem isso? Me desmerecendo, por exemplo. Tem uma coisa que machuca um pai, viu, filhos? É tratar ele como se ele não fosse nada. É falar com ele só por obrigação, mas eu não estou nem ouvindo o que você fala. Isso aí machuca, isso aí dói. Precisava restituir. Quando ele caiu em si, o que é que ele percebeu da sua paternidade, irmãos? Está aqui, ó. Veja só. Ele percebe que a provisão vinha do pai dele. Quando é que ele percebe isso? Quando ele fala assim, ó, lá na casa do meu pai, os trabalhadores têm o que comer e eu não. Provisão é na casa do pai, provisão é na igreja, irmão. A igreja não é um ambiente assim, a igreja não é uma instituição, a igreja não é um CNPJ, a igreja é um corpo vivo e é o corpo do Pai, que alimenta você. E ele precisava restituir. Ele percebe isso. Ele entende isso. E aí ele volta para a casa do Pai. Agora vamos ver algumas coisas das atitudes corretas da paternidade espiritual, verso 20. Ele se levantou e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, o seu pai o avistou. E compadecido dele, correu, abraçou e o beijou. Paternidade espiritual tem que se compadecer do erro dos filhos. Ninguém pode ser um pai espiritual dentro da igreja, irmão, se ele já não conta com os erros dos filhos. Porque afinal de contas, qual o filho que nunca erra? Fala um nome para mim. Se eu tenho buscado a Deus para ser um referencial de paternidade espiritual dentro da igreja, e Deus vai começar a dar filhos espirituais para mim, e já não está dentro de mim, que para que eu seja pai, eu tenha que me compadecer dos meus filhos, porque filhos erram, eu não posso ser. Porque se esse entendimento não está dentro de mim como pai, a hora que o meu filho errar, eu não o aceito mais como filho. Quantos estão entendendo, irmãos? E quem é pai e mãe aqui, mais uma vez sabe, nós vamos passar a nossa vida vendo os nossos filhos errar, mas isso não vai tirar o amor que nós temos por eles, correto? Ele se compadeceu. A Bíblia diz que ele correu, ele se apressou. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você sobre tempo. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E se o tempo determinado por Deus para todas as coisas, você se atrasa, você perde o bonde, você perde o tempo. Tem coisas, irmãos, que tem um tempo determinado para acontecer. Nós precisamos entender isso.
Tem uma frase muito errada dentro da igreja, no tempo de Deus as coisas vão acontecer. E aí alguém te pergunta, qual é o tempo de Deus? É o tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que muitas pessoas estão falando isso? Por preguiça, e porque estão totalmente sem vontade daquilo. Então ela diz que ela não está de pé espiritualmente, que ela não vive em fidelidade, em santidade, em amor ao próximo, em amor a Deus, e ela vive errado, ela vive no pecado, ela vive no mundo, porque tem um tempo de Deus. Eu poderia dizer assim, no tempo de Deus eu me converti, de 24 para 25 anos, e todos diriam amém. Mas eu também poderia dizer que o tempo de Deus era muito anterior a 24 anos, só que nenhum crente pregou para mim. Então eu e você não podemos embasar a nossa vida em cima de uma frase como essa, no tempo de Deus, irmão. Ô irmão, quando que você vai parar de pecar, de fazer essa coisa toda? Quando você vai parar de ferir as pessoas, de roubar, de matar, de adulterar, essa coisa? Quando você vai parar com isso? No tempo de Deus. Deixa eu te falar, você aceitaria isso como desculpa? Quando que você vai parar de me maltratar? No tempo de Deus. Mas que história é essa? Deixa eu te falar um tempo de Deus. A Bíblia diz que o tempo de Deus tem um nome, se chama agora. Agora é o tempo de Deus. Um dia eu me converto. Um dia eu largo disso. Um dia, repito a frase mais uma vez para você. Quem não sabe quanto tempo tem, tem pouco tempo. Quanto tempo você tem de vida? Você sabe? Alguém aqui sabe quanto tempo tem de vida? Exatamente. Vou viver 78 anos, 3 meses e 18 dias e 45 minutos e 17 segundos. Você tem esse número em algum lugar? Não. Então você não sabe nada sobre o seu amanhã. Nada, nada. Da mesma maneira que eu estou aqui pregando e falando hoje, amanhã eu não estou mais. É o que a Bíblia diz. Nossa vida é um conto ligeiro, É uma página virada. Eu estou lendo essa página, é a vida do cristiano. Virei na outra, já não é mais. Acabou, é você e eu. Então o tempo de arrumar, o tempo de se converter, o tempo de se dobrar, o tempo de reconciliar, o tempo de restituir, o tempo de amar, de perdoar, de fazer a obra de Deus, se chama hoje, se chama agora, irmão. Não é um dia. Porque quando você fala um dia, você está desprezando um monte de coisas. Por exemplo, que você tem que entender que a cada momento que você atrasa as coisas de Deus, alguém é prejudicado. E talvez aquele alguém não tenha mais tempo. Ele está na UTI do hospital. Ele está esperando você hoje. Ele não vai passar desse dia. Tem uma pessoa no UTI que não vai passar desse dia, mas não há ninguém que chegue lá a tempo. E aí a gente vai na terça-feira, depois do feriado. Depois do feriado você se levanta e a notícia já está. Mas aquele homem já morreu. Aquela mulher já morreu. O seu pai, já não tem mais tempo para o seu pai. Já não tem mais tempo para sua mãe, nem para os seus irmãos, nem para o seu vizinho. Porque você roubou o tempo deles. Eu roubei o tempo deles? Sim. Quando que eu roubei o tempo deles? Quando você determinou um tempo falso. É o tempo de Deus, eu vou falar para eles, não, o tempo de Deus é agora, porque ele não sabe quanto tempo tem e você também não. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então se apresse, diga a pessoa que está ao seu lado, se apresse. Depois a Bíblia diz assim, que ele o abraçou e o beijou. Abraço e beijo fala do que, irmãos? O poder do toque. Jesus era uma pessoa que punha a mão nos outros. A verdadeira paternidade, ela se apressa, a verdadeira paternidade, ela se compadece, e a verdadeira paternidade, ela tem amor. E o amor verdadeiro é o amor que toca. Amor que não toca
Nós temos muitas pessoas casadas aqui, não temos? Um amor sem toque? Um amor de internet? Isso é qualquer coisa, irmão. Mas amor não é. Ele o abraçou e o beijou, ele o envolveu com o seu amor. A verdadeira paternidade tem que ter amor para dar. Se nós queremos ser pais dos nossos filhos biológicos ou pais espirituais na igreja, nós temos que ter isso. Ah, eu não tenho, então vá buscar no armazém. Onde é o armazém? É o Espírito Santo. Porque verdadeiro amor, você não adquire do outro, pelo amor de Deus, preste atenção nisso. O verdadeiro amor que as pessoas precisam, você não adquire do outro. Porque adquirir amor do outro é troca. Eu te amo porque você me ama, eu gosto de você porque você gosta de mim. E Jesus já falou, se eu amo aqueles que me amam, não tem recompensa nenhuma, isso não tem valor. Agora o amor que nós temos que buscar em Deus, é o amor que te dá condição de amar quem não ama você. Porque só o verdadeiro amor de Deus em você, tem o poder de transformar aquele que não gosta de você. Porque eu não gostava de Deus, e você também não. Eu odiava a palavra de Deus, odiava as andeias. Quando eu estava no mundo, eu jamais pensei em entrar numa igreja. E evangélica piorou. E ser pastor aí é tiro na cabeça. Isso aqui que eu faço hoje, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, jamais esteve em nenhum dos meus sonhos de juventude, nunca. Eu não gostava de negócio de Bíblia, negócio de Deus, essas coisas. Eu era totalmente virado disso aí. Eu era inimigo de Deus, como diz a palavra, em Tiago. Acaso não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Você quer ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Eu era inimigo de Deus e você também era. Porque lá onde nós vivíamos e nas práticas que nós tínhamos, aquilo lá não agrada a Deus, viu, irmão? Não agrada. Amém? Está entendendo? Mas o grande amor dele converteu o meu coração que não amava em coração que ama desesperadamente. Eu não aguento, irmão, vou ter que falar isso aí. Por favor, 1 Coríntios capítulo 13. Vamos bater uma estaca nisso aqui. 1 Coríntios capítulo 13 está nos convites de casamento, está nas placas para-choque de caminhão, paredes, as pessoas cantam isso, as pessoas falam isso, e tal. Primeiro Coríntios capítulo 13. Agora eu vou mostrar a vocês um caminho muito mais excelente. Preste atenção. Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino de bronze que só faz barulho. Ainda que eu profetize, tenho o dom de profetizar, conheça os mistérios e toda a ciência, e que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu não serei nada. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ira, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino,
falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu abandonei as coisas de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como eu sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Dá um aplauso a Jesus. Agora ouça. Você já leu e já ouviu isso bastante, né? Talvez alguém aqui não atentou para um detalhe. Se eu não tiver amor, em nenhum momento da Escritura, nesse pedaço, fala se eu não sentir amor. A Bíblia não fala sobre sentir amor, a Bíblia fala sobre ter o amor. De quem é que esta passagem está falando? Não está falando de um sentimento que você sente, mas de uma pessoa que mora em você. Olha aqui, irmãos. Quando vier aquele que é perfeito, quem é? Quem é o perfeito? Quem é, irmãos? Se eu não tiver o amor, porque João diz na sua primeira carta, Deus é amor. Deus não tem amor, nem sente amor. Deus é o amor. A pessoa de Deus é amor. Então, quando eu estou lendo aqui, eu estou lendo, preste atenção, abre os seus olhos, irmãos. Isso aqui é uma declaração sobre quem Jesus é e não sobre o que você deve sentir. Vou ler de novo. O amor é paciente. Está falando sobre quem, irmão? Está revelando quem para nós? Está revelando a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é paciente, é benigno, ele não tem ciúmes, ele não se ira, ele não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, glória a Deus pela cruz, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Olha aqui, ó, o amor, tudo sofre. Quem é o amor que tudo sofre? Quem é? Não é uma coisa que você sente, é a pessoa de Jesus. Jesus é o amor que tudo sofre. Você já teve prova disso, não teve? A cruz do Calvário é o amor que tudo sofre. Então a paternidade espiritual só pode acontecer quando o Pai estiver dentro de mim, pelo Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo dentro de mim, eu jamais terei condição de ser pai espiritual de ninguém. Inclusive não ter condição nem de ser pai direito de ninguém. Nós precisamos atentar para isso. Ele veio e abraçou e beijou, ele tocou, ele trouxe o seu filho e não parou aí não. Ele falou assim para os seus servos: traz depressa a melhor roupa. Por quê? Traga depressa a melhor roupa. Qual é a melhor roupa que o pai tem dentro da casa dele? A dele. O que está dizendo? Está falando sobre o perdão da salvação, irmãos. A troca de vestes sujas do pecado pela própria roupa de Jesus, que é veste de santidade. É manto tinto de sangue. Pega e põe nele. Põe nele, põe nesse filho. Põe um anel no seu dedo. Anel é o quê? Restabelece a aliança. E põe uma sandália nos pés. Fala do que, irmãos? Meu filho, você vai caminhar comigo de novo. Você está voltando para casa, você não está voltando como empregado não. Embora você tenha pedido isso por causa da tamanha vergonha que você sente, que agora a sua ficha caiu. Mas não importa aquilo que seja grande em vergonha e em pecado que o filho tenha cometido. Se ele encontrou o perdão e voltou para a casa do pai o perdoa, o pai o recebe,
o pai restaura com ele a aliança, e o pai restabelece ele em casa, na igreja, para que ele caminhe novamente. A igreja não pode ter um depósito de pessoas que erraram. Aquele irmão errou, aquele outro irmão errou também, então eles voltaram para a igreja, mas estão aí, vão ficar aí. Irmão, não! Põe uma sandália no pé desse cara. Vamos fazer ele andar de novo. Isso é a paternidade espiritual. A paternidade espiritual verdadeira, ela faz isso. Ela é restauradora e não acusadora. Porque de acusação, irmão, já tem, já sabe quem, né? De acusação já tem o diabo. E nós não somos filhos do diabo. Nós não temos por pai o diabo. Existe sim uma paternidade maligna, existe. Você vai lá em João 44, que o diabo é homicida desde o início, e nunca se firmou na verdade, posto que aquilo que ele fala é mentira, porque é mentiroso e pai da mentira. E aqueles homens falavam, não, nós somos filhos de Abraão, e Jesus fala assim, ó, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estariam fazendo comigo o que vocês estão fazendo. Jesus novamente estabelecendo a posição de pai e filho. Se você realmente é filho de Abraão, você não age dessa maneira. Se você tem uma paternidade espiritual de verdade, você não age dessa maneira. Mas Jesus fala, vocês não são filhos de Abraão. Vocês não têm essa paternidade geracional de Abraão, porque Abraão não é assim. Vocês são filhos da mentira, vocês estão mentindo. Então vocês têm por pai o diabo. Irmão, age o que houver no seu relacionamento de paternidade espiritual ou de paternidade biológica, não se mova em mentira, porque quem se move em mentira se move em trevas, porque o diabo é pai da mentira e príncipe das trevas. É como um pai espiritual vai começar a falar com o seu filho, vai começar a tratar com o seu filho, mas o seu filho nunca diz a verdade do que está acontecendo, do que está sentindo, do que está pensando. Ele fala mentiras, ele cria casos para ficar bem com o pai. Isso é a pior coisa que alguém pode fazer. Quantos estão entendendo, irmãos? Diga a verdade, porque Jesus é a verdade. Por mais terrível que seja a verdade, ela é melhor do que uma boa mentira. Por mais terrível que seja dizer o que você vai me dizer, somente através da verdade Deus opera. Deus não opera em mentira, irmãos. Deus não cura gente mentirosa. Por quê? Porque Ele não diz a verdade sobre Ele mesmo. Então Deus vai amassar você, a vida vai amassar você até que você se arrependa e diga a verdade. Quantos estão entendendo isso? E tudo isso acontece, ele é restaurado, e é dado uma festa para ele. Só que daí há uma outra manifestação, o outro filho. O outro filho era tão perdido como o primeiro. O primeiro abandonou a paternidade e foi embora. O outro nunca abandonou a paternidade, mas ele não reconhecia e nem honrava a paternidade. Ele sempre ficou dentro de casa. Você já leu o texto? Ele fica bravo falando assim, olha, eu sempre trabalhei aqui, eu nunca te abandonei, eu nunca descumpri uma ordem tua. Tudo que você me falava, eu obedecia à risca. Tudo que você me mandava, eu fazia. Eu trabalhava para você, eu ficava aqui dentro dessa casa e tal. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, por mais incrível que pareça, mas Jesus é. A restauração veio naquele que abandonou, pecou até não querer mais, mas se encontrou e voltou para casa. O outro nunca saiu para fazer nada do que o irmão fez, mas ele se afastou do pai e não conseguiu voltar mais. O irmão bonzinho dançou e o irmão mau foi salvo. Peraí, como? Deixa eu te dizer uma coisa poderosa, irmão. Escuta isso no nome de Jesus, põe dentro do seu coração. É muito mais perigoso você ficar aqui dentro, obedecendo tudo e todos, e sendo o melhor garotinho e a melhor garotinha da igreja,
e deixar crescer orgulho e soberba no seu coração, do que sair por essas portas e ir para aquele bar, encher a cara de cachaça e a gente pegar você na rua e trazer de volta. Por favor, eu não estou dizendo para ninguém fazer isso. Eu estou dizendo que aqui nessa passagem mostra isso. Porque ele tinha um filho, sabe aquele filho fiel ali, que está ali, ó. Só que a hora que ele viu o outro sendo restaurado, foi forte demais para ele. Ele se revelou, o coração dele foi realmente mostrado. Ele não queria entrar em casa mais. Olha, enquanto esse cara estiver aí dentro, eu não entro. Quem, filho? Seu irmão? Não, esse aí, ó. Esse teu filho, ele fala. Este teu filho, ele não chama de irmão mais. Ele trabalhava para o pai, ele obedecia o pai, ele estava ali junto com o pai, mas ele nunca honrou e considerou verdadeiramente o pai, porque quando o pai trouxe de volta o seu irmão perdido, ele considerou que o pai era um bobo e um louco, porque ele cobra. Mas pô, eu estou aqui há tanto tempo, você nunca me deu nenhum cabrito para fazer uma festa, agora vai. Ele começa a repreender o pai. Ele começa a repreender o pai dele na frente de todo mundo. Todos os atos de justiça, de bom moço, de boa moça, gospel, evangelho, caiu tudo no lixo. Porque ele nunca esteve com o pai, porque verdadeiramente amava o pai. Ele só queria, através das suas obras e da sua fidelidade, promover a si mesmo. Tanto é que quando o pai, que é a verdadeira autoridade, restabelece o filho, ele se vê na autoridade, no direito de repreender o pai. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Ele se tornou um cara altamente perigoso, fazendo tudo que era bom, fazendo tudo que era certo, sendo, sabe, aquele garoto que a turma passa, mas esse menino é um menino de ouro, ele trabalha com o pai dele, ele serve o pai dele, nunca desobedeceu um A do pai dele. Só que é o seguinte, quando o irmão perdido voltou, ele cai numa desonra violenta contra o pai, ele abre o verdadeiro coração. Você nunca me deu nada. Aí o pai, meu filho, eu não precisava te dar, tudo é seu. Você não comeu, você não fez festa com seus amigos porque você não quis, era tudo seu, meu filho. Você vai ver no texto, ele não chama mais o pai de pai, ele desconsidera, ele não honra mais. O outro saiu da casa, abandonou a paternidade, o outro começou a se mover em desonra com a paternidade dele, uma desonra muito grande, muito grande. Você nunca me deu nada, você quer dar as coisas para esse outro filho, que gastou tudo que a gente tinha, com prostitutas e com a vida aí, ó. Você não está honrando ele, não está honrando a mim. A honra que a paternidade despeja sobre nós, despeja sobre você, não é uma honra de méritos, é uma honra de amor. É aqui que ele não pode quebrar a perna, irmãos. Deus faz coisas com você porque Ele ama você, não é porque você é bonzinho, não. Não é porque essa semana você orou todos os dias, não. Porque se você dependesse, se Deus dependesse das nossas orações para fazer o que Ele tem que fazer, irmão, o inferno já tinha chegado faz tempo. Deus trabalha, Deus é independente de nós, irmão. Nós que somos dependentes dEle. Deus não precisa das nossas orações para que Ele seja Deus ou faça alguma coisa. Ele é o Senhor, Ele faz, porque Ele é Deus. Só isso. Não entenda nunca, por favor, que é você que faz Deus fazer as coisas, e que a sua oração é um tipo de controle remoto, que vai controlando Deus para Deus fazer o que você quer. Esse filho se move em grande desonra com o pai. Ele não considera mais que o pai é pai dele, ele não considera mais que ele tem que ouvir os conselhos do pai, ele não quer as explicações. Meu filho, mas o seu irmão estava morto e reviveu, e ele abre o coração, ele fala assim, ó, eu preferia o meu irmão morto, eu preferia que ele nunca voltasse, porque para mim é insuportável ver você perdoando ele. Sabe por quê?
Porque todos esses tempos que eu passei aqui, como o melhor menininho da igreja, o melhor obreiro, a melhor não sei o que da igreja, sabe ali, tudo certinho, nunca foi por amor a Jesus, nunca foi para honrar minha paternidade espiritual, foi construir um pilar para que eu subisse nele e exaltasse o meu próprio nome. Isso aí já é história antiga, lembra? Teve um cara chamado Satanás que já fez isso faz tempo. Ele era anjo de Deus, querubim ungido da guarda. Deus o estabeleceu no seu monte santo e ele andava sobre pedras de fogo. O querubim que Satanás foi um dia, era uma criatura de Deus, um anjo de alta hierarquia. Deus diz que ele era o sinete da criação. Sabe o que é isso? Era o exemplo mais belo e perfeito diante de toda a criação de Deus. Satanás era esse cara. Deus, Satanás é esse filho aqui, ó, que foi estabelecido em casa, foi honrado em casa, o mais belo de todos, o mais maravilhoso, o mais poderoso, tinha acesso à presença de Deus. E o que ele fez com o pai dele? O que ele fez com o pai dele, Satanás? Desonrou, fazendo a mesma coisa. Tudo que eu faço, todo o meu melhor serviço na igreja, não é para honrar minha paternidade espiritual, não é para honrar o nome de Jesus, não é para honrar a minha casa, a Petra aqui, não é. Eu estou fazendo isso para ser notado, eu estou fazendo isso para que o meu nome se fortaleça, para que eu ganhe força aqui dentro, para que eu ganhe nome, para que eu ganhe voz aqui dentro, para que um dia, se o meu pai, a minha paternidade espiritual, quiser fazer alguma coisa, eu vou me levantar no meio da igreja e falar: epa, peraí, não é assim não. Você não pode perdoar esse cara não, esse cara já fez um monte de coisa errada na igreja. Você não pode simplesmente trazer ele de volta e colocar ele para tocar bateria. Não é assim não. E alguém olha, mas quem é que está falando? Quem está falando é aquele cara, é aquele jovem, é aquela moça, que está sempre na reunião de oração, que está ali. Mas Deus sempre olhou e viu: você não está aí por causa de mim, você não está aí por amor, a não ser por você mesmo. Você é o diabo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: em nome de Jesus, não se torne um diabo. Seja filho. Diga a pessoa que está do seu lado: seja filho. Porque filho é a mais alta e mais honrosa posição que existe. Não é pastor, apóstolo, evangelista, mestre, não. É filho. É filho. Porque primeiro você é filho e depois você é pastor. Em nenhum momento da Escritura diz que alguém se converte a pastor. Não existe isso. Você se converte e se torna filho. João capítulo 1, versículo 12. Nos foi dado, a nós que cremos nele, o poder de sermos feitos filhos de Deus. A nós que cremos no seu nome. Se coloque de pé em nome de Jesus.